dia a todos. A paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Agradecer esse banquete que nós vamos receber hoje. Agradecer de estarmos aqui. Agradecer todo o aprendizado que a gente vai levar, toda a meditação e os passes que nós vamos receber, a cura que a gente vai receber. Então, é só agradecimento, né? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos rogar o amparo de Jesus e da espiritualidade para que coordene a nossa caminhada, a reunião. Inspire nosso expositor daí. Hoje ele vai abordar o tema Paulo e Estevão, né? E vamos então dar início, focando ao irmão vir na mesa aqui, Deus dirige, que nós acalmemos nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa receber toda a energia dessa casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoarmos aqueles que nos perdoam. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Bom dia a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possa nos conduzir mais uma vez para esse estudo, pedindo aos mentores da casa que possa nos trazer recursos, para essa missão grandiosa que é falar de Paulo e Estevão. Nós selecionamos durante a semana para esse estudo uma passagem do livro. O livro, para quem não conhece, é esse, Paulo e Estevão. Esse livro foi psicografado em 1941. O Francisco Xavier, e perguntado, uma certa época, fizeram uma pergunta a Chico Xavier, e perguntado sobre as obras dele, se ele tinha alguma que ele tivesse mais predileção, vamos dizer assim, ou que fosse uma obra mais completa, e ele então, sem rodeio nenhum, de maneira direta, ele elegeu essa obra dele como uma obra-prima. Realmente esse livro, Paulo e Estevão, é grandioso. Seria uma pretensão muito grande querer falar do livro em 40 minutos. Não tem, e aliás eu nem tenho recursos de conhecimento para tal, para tamanha profundidade. Mas hoje nós selecionamos um diálogo de Paulo com Abigail. A vivência de Paulo, dentro desse episódio, que é narrado no livro, ele data de 34 depois de Cristo a 64 depois de Cristo. Foi esse período. E Paulo, até então era Saulo, para quem não é da doutrina de Saulo a Paulo. Saulo era um doutor da lei, perseguidor dos cristãos na época, porque ser cristão era tido meio como um crime perante o Estado. E Paulo era um trabalhador ferrenho, muito disciplinado, muito inteligente. Ele tinha como mentor Gamaliel, e ele perseguia os cristãos. E Paulo, nesse período, ele começa a ter algumas dificuldades que são inerentes de todos nós seres humanos, que tem coisas que estão ao nosso alcance e a gente tem um domínio. Outras fogem ao nosso domínio, à nossa capacidade de controlar. E Paulo começa a passar por umas dificuldades. A noiva Abigail se torna cristã, porque o cunhado dele era cristão, já foi uma dificuldade. Saulo depois vai ter a visão na estrada de Damasco, que todos nós conhecemos, com aquela frase de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele é conduzido a Ananias.
né? Depois dessa fase, ele vai ter a morte de Gamaliel, vem o desencarne de Gamaliel, que é outra. Vem o desencarne da noiva dele, que deixou ele arrasado. Então Paulo começa a experimentar coisas que não estavam no controle dele. Ele, como douto da lei, eficaz naquilo que ele fazia, altamente disciplinado, ele começa a ter essas dificuldades. Passado um tempo, Paulo vai para o deserto. E nesse período que ele está indo, ele sonha com a noiva espiritual dele, Abigail, que havia desencarnado. E nesse sonho, ele começa a se queixar, a trazer as suas angústias, as suas visões, a dificuldade com que ele estava vivenciando, as crises que estavam expostas para ele, né? Porque Paulo passou por mudanças muito grandes. E Abigail, então, dá para ele um roteiro, que são 4 verbos: amar, trabalhar, esperar e perdoar. E nós vamos tentar abordar sobre esse roteiro que Abigail trouxe para Paulo, para que ele pudesse se preparar para a tarefa que estava vindo. Então nós vamos começar primeiro com amar, dentro da sequência que ela trouxe. A importância do amar, do amor, porque esse verbo amar é ação. Para que a gente conheça uma pessoa verdadeiramente, a gente tem que amar. Senão a gente não consegue conhecer. A gente não consegue ir na profundidade da pessoa. Quando a gente conhece a pessoa e que a gente não ama, a gente conhece ela superficialmente. E superficialmente você vai ver só os defeitos. E realmente isso fica difícil. Nós podemos trazer, por exemplo, uma mãe. Por que a mãe, mesmo o filho cometendo um crime, mesmo ele cometendo uma dificuldade muito grande, ela consegue amar, ela consegue enxergar naquele filho valores e potenciais que nós não conseguimos perceber, mas através do amor ela consegue perceber, porque para amar, quando a gente começa a amar uma pessoa verdadeiramente, a gente quebra essa barreira dos defeitos e começa a enxergar virtudes e qualidades. Enquanto eu estou só na superficialidade, só na aparência, eu não consigo quebrar essa barreira. Por isso que às vezes a pessoa comete um crime, a gente fala, a mãe entende, a gente não entende. Mas ela conhece a profundidade. A gente pode pegar o exemplo de uma árvore, por exemplo. Se você vê ela toda frondosa, cheia de fruto, você vai ver o externo, né? Você vai ver o processo todo. Para você ver a semente, você tem que aprofundar. Ver ela cheia de frutos, todo mundo é fácil. A gente percebe. Você olhou, você percebe. Mas entender o processo para ir até a semente é outro trabalho. Isso demanda amor. Para você conseguir enxergar. Então, se a pessoa chegou aqui, teve um momento menos feliz, eu vou julgar ela por aquilo que eu estou vendo, eu não consigo enxergar a essência. Está dando para entender? Por isso que o amor materno, o amor paterno, consegue enxergar esses valores. E Paulo passou por isso. Né? Saulo, podemos já dizer Paulo. Por quê? Porque quando ele tem a visão na estrada de Damasco, ele é mandado, e depois Jesus manda Ananias e a Paulo. Todo mundo conhece a história, que ele fica cego, ele vai até a cidade, lugarejo, ele é acolhido. E Jesus acorda Ananias e manda ele lá. E ele, no primeiro momento, quem que ele enxerga? Saulo, o perseguidor de cristãos. E qual foi a resposta que Ananias recebeu? Na hora que ele questiona, ele é meu vaso escolhido.
Gente, vamos parar e analisar nesse ponto aqui. Como que você pode enxergar uma pessoa que persegue cristão, está exterminando cristão, mesmo que dentro da lei, uma pessoa com tamanha essência íntima para ser um vaso escolhido de Jesus? Percebe? Nós enxergamos Saulo pelo que ele apresentava. E olha que, volta a afirmar, o que ele apresentava estava dentro da lei da época, ele era muito disciplinado. Mas jamais podíamos supor que havia um vaso escolhido. E Jesus então fala para Ananias: ele é meu vaso escolhido. Nós enxergávamos os defeitos e Jesus, pelo amor, enxergava o íntimo. Enxergava os potenciais, as probabilidades que aquela criatura tem, ou tinha, naquele momento. Imagina a cabeça de Ananias nesse momento. Só uma disciplina muito ferrenha para fazer o que ele fez. Levantar e ir lá e fazer o que tinha que ser feito. E daí vem a transformação. Porque o amor transforma, né, gente? Juntamente com o trabalho que nós vamos ver na próxima abordagem. Quando desperta o amor de Paulo, que ele vai ali passar a ser o maior pregador do cristianismo, maior pregador do cristianismo, passa por momentos muito difíceis. E para a visão de todos naquele momento ali, o que o meio social enxergava? Saulo. Não dava conta ainda de enxergar Paulo. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Aqui nós estamos um grupo aqui de 40, 50 pessoas. Se eu cometer um ato menos feliz, isso vai ficar marcado para sempre. Sempre que vocês viverem, vocês vão lembrar desse ato especificamente. Nós vamos esquecer tudo de bom que a pessoa possa produzir. Porque eu não tenho a capacidade ainda, nós não temos a capacidade de aprofundar no amor. Por isso que a Abigail trouxe o homem em primeiro lugar. Porque o amor é determinante. O amor quebra barreiras, elimina dificuldades, acolhe, estabelece uma relação honesta. Porque quando a gente ama, a gente tem mais resiliência para com o outro, a gente tem mais tolerância. Quem não ama não tem. Na nossa vida nós perdemos amizades às vezes porque falta de amor. Aí ele não está de acordo comigo, então não quero ele mais próximo. Aí ele tem essa dificuldade, eu não tolero essa dificuldade. Aí ele tem esse defeito me perturba. Aí esse meu amigo de trabalho, ele é assim, isso me incomoda. Isso é falta de amor. Isso é falta de conhecimento. E nós fazemos isso no dia a dia. Porque nós não permitimos ao outro que a gente tenha a capacidade de amá-lo, de quebrar essa barreira dessa dificuldade que ele apresenta. Olha a obra grandiosa de Paulo depois que ele passa pelo processo. Que semente ainda está no nosso íntimo, que pode vir a florar a partir do momento que a gente seja amado e entendido, ou daqueles que nos cercam, ou daqueles que a gente tem dificuldade, aqueles que estão dentro do nosso lar, no trabalho, no nosso convívio social. E a receita está somente nessa visão do amor. Então, a partir do momento que eu conheço, por isso que Jesus disse os dois maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque aqueles que conseguirem ultrapassar a barreira dos defeitos e chegar na essência para perceber algumas potencialidades, que é o que a espiritualidade aqui espera de todos nós, por isso que a gente está aqui reunido em nome de Jesus, nós vamos eclodir, nós vamos florescer, nós vamos dar frutos, mas partindo do princípio do amor. O segundo ponto que ela traz para Paulo é trabalho. Porque o trabalho modifica, o trabalho constrói.
Com o trabalho, você pode pegar uma casa e realmente transformar num lar. Né? Você pegar um espaço desse aqui, que hoje é uma fraternidade espírita, isso é fruto de quê? Do trabalho. Do trabalho árduo, contínuo. Tem embates, tem dificuldade, tem lutas. Você vai concordar com algumas coisas, não vai discordar de outras, mas o trabalho está sendo feito continuamente. E isso que ela fala para ele: trabalhe. Eu só consigo mudar o meu estado, a minha condição atual, através do trabalho edificante, em todas as áreas da minha vida. Mas tem que haver o trabalho, tem que haver a música. Isso nós temos que fazer. Não simplesmente esperar. Se eu tenho um lar em dificuldade, eu tenho que trabalhar para o equilíbrio daquele lar. Trabalhar para o equilíbrio de um lar, por exemplo. O que eu preciso ter primeiro para edificar um lar? Amor. Não é? Depois do amor, entra a parte do trabalho, que é a que nós estamos falando, que é a minha parte, a minha cota de contribuição. Não me importa os outros. A tarefa é minha de fazer. Porque eu só vou mudar o ambiente que eu vivo através do trabalho. Ele vai ser fácil? Ele é simples? Não. Porque nós não somos simples e também não somos fáceis. Nós temos uma qualidade, infelizmente, de julgar as coisas e as pessoas muito fácil. E via de regra, se você pegar uma residência com 5 pessoas, separar 5, entrevistar 5, você vai perguntar para cada uma delas se aquele lar tem problema. Todas elas vão afirmar que tem. Agora pergunta a elas se elas são o problema daquele lar. Nenhuma delas vai perceber. Porque a gente fica preso dentro do nosso egoísmo. Nós não temos a capacidade de amar como nós vimos aqui. Então não sei enxergar o outro. Eu não consigo me perceber dentro daquele contexto desorganizado. Então, ao invés de eu trabalhar para harmonizar, eu trabalho para o desequilíbrio, ou eu aumento o desequilíbrio, jogando pedras. Então eu torno a situação mais difícil. Para me tornar uma casa em lar, eu tenho que ter um trabalho, e esse trabalho é diário, nas mínimas coisas. O trabalho é nas mínimas coisas. Levantar com um sorriso no rosto e dar um bom dia. Né? Tem pessoas que levantam e estão em padeira. Cara fechado. Acontece. Isso é do espírito. Gente, se acordar, dar um belo sorriso, um abraço na pessoa que está convivendo com você, facilitar, coar um café, pegar uma xícara. Se a pessoa estiver atrasada, tentar facilitar ao máximo para que ela tenha um dia equilibrado. Se ela tem uma dificuldade quando ela volta para o plano material, que é aquele momento que a pessoa acorda mais agressiva, o outro acorda mais disperso, o outro meio sonolento, você tentar auxiliá-la. Isso faz parte do amor, faz parte do trabalho de você exercitar. Porque enquanto você está trabalhando para o próximo, você está exercitando para você mesmo. E aí você começa exercício diário. Exercício diário. Para que você consiga trazer uma harmonia para o lar. Porque seu exemplo é que vai modificar. Não é o que você fala. Não adianta dar discurso. Não adianta ficar apontando o dedo. Você tem que procurar dar o exemplo. O exemplo edifica. E ele é trabalhoso. Por que ele é trabalhoso? Porque eu tenho que me policiar. Eu tenho que me vigiar. Antes de jogar pedra, eu tenho que entender o porquê, eu tenho que entender o momento que aquela criatura que está ao meu lado está vivenciando. Isso faz parte de um trabalho. Está dando para ter uma lógica aí?
querem fazer alguma pergunta, nós vamos passar para a próxima etapa, que é o esperar. Ande, trabalhe, espere. Paulo, então, recebeu de Abigail, começou a amar e amou muito. Que Paulo fez grandes amizades, construiu igrejas particulares, né? Trocava cartas, as cartas de Paulo era para pagar conflitos das igrejas, acompanhava os amigos, trabalhou muito. Agora, esperar, que a gente confunde muito esperar com a ação de ficar de braços cruzados. A vida é assim mesmo, então vou esperar. Isso é passividade, comodismo, né? Esperar não é isso. Esperar é fazer tudo que eu poderia ter feito e que estava no meu alcance. Aquilo que estava ao meu alcance e deveria ser feito, que eu já tenha feito, assim eu vou esperar. Nós podemos trazer de novo aqui o exemplo da semente. O agricultor, ele pode arar a terra, plantar a semente, cuidar da semente, tirar as ervas da vinha, dia e noite vigiando, mas tem fatores que fogem ao controle dele, que não dependem dele, que não estão na mão dele. Por exemplo, a quantidade de sol, a quantidade da chuva, o crescimento da árvore. Ela vai crescer no tempo dela. Isso não está sob o controle dele. Aí ele pode esperar, e ele tem que esperar. Mas ele já fez tudo que lhe cabia. Ele já cuidou da terra, ele já usou os defensivos agrícolas, ele já tirou a erva da vinha, ele foi lá, escorou, cuidou. Quando chega nessa fase, ele tem que esperar até que os frutos apareçam. Isso não está sob o controle dele, que é o mesmo processo que Paulo passou. Ir atrás dos cristãos, respeitar a lei da época. Tinha Gamaliel como mentor, era uma pessoa extremamente aplicada. Isso estava no controle dele. Mas quando começou a noiva vira cristã, foge do controle dele, não foge? Que é um desejo dela. Depois vem a morte de Gamaliel, que também é outra coisa que está fora do controle dele. Leva ele para um campo de desconforto. Paulo era um sujeito extremamente imediatista. Era para fazer e fazia e finalizava. Tem coisas que vai demandar tempo, ou que iriam demandar tempo. Começa um grande conflito. Aí ele passa pela estrada de Damasco e começa um novo processo. E aí a dificuldade está estabelecida. Porque Paulo, naquele momento, nós poderíamos dizer o seguinte, gente. Ele está com um roteiro projetado por uma direção e vira para outra completamente. A vida dele estava estruturada, a vida material, veja bem, não é espiritual, a material estava projetada numa direção, a espiritual dele estava programada para outra. Vamos entender aqui um pouquinho como que a nossa vida está projetada. Às vezes a nossa vida está caminhando numa direção, vem um acontecimento que desvia. Será que nós temos amor suficiente para entender esse processo? Será que eu tenho amor suficiente para vivenciar os conflitos que a atualidade está nos propondo, está nos trazendo? Estou num casamento tranquilo, harmonioso, de repente tem um julgamento, uma separação. Tem um amigo que é aquele amigo fiel, companheiro, sempre foi meu braço direito, de repente vem um atrito e desliga. Será que a gente tem amor suficiente para entender esses processos? Tenho aquele filho ao meu lado que eu amo e dedico toda a minha atenção, mas o processo encarnatório dele é curto. Vai me jogar
jogar para outra direção. Paulo passou por esses processos. E quando ele perde a noiva, vai para um desequilíbrio, uma amargura muito grande, uma dor imensa. Depois perde o mentor. E depois, aí ele ainda tem mais perdas, que é a da família. Ele é abandonado pelo pai, pelos irmãos, pelos amigos. Ele perde o sustento dele, que era o salário. Ele perde tudo para iniciar uma nova etapa. E que etapa grandiosa. Mas demanda o esperar aí agora para as coisas amadurecerem. Quando chega uma dificuldade à nossa porta, qual que é o primeiro movimento que a gente tem e que a gente deseja? Tirar aquela barreira da nossa frente, sem que ela produza em nós as mudanças que são necessárias. Porque as dificuldades e a dor, elas só vêm à nossa porta para nos fazer crescer, para nos fazer crescer espiritualmente falando. Mesmo que isso, às vezes, aos olhos do mundo, pareça que a gente está perdendo, ou que não atenda às nossas necessidades, porque nós falamos aqui muito de amor, e às vezes a gente confunde muito amor com apego. Aquele amigo que já tinha que ir, a gente está agarrado nele, esse apego. Aquele relacionamento que chegou o ciclo dele, chegou ao fim, tem que caminhar. É apego. Quando eu parto para o sofrimento, aquele filho que desencarnou, o pai que desencarnou, a mãe, o irmão, olha, cumpriu a tarefa dele, partiu, eu tenho que dar sequência. Eu tenho que ter em meu coração reservas e amor suficiente para entender que a evolução dela é espiritual. Paulo enfrentou o contrário. Paulo, quando faz a mudança, ele foi combatido por aqueles que ele mais amava, aqueles que estavam próximos. Aqueles que estavam próximos. Eles é que combateram muito Paulo. Fora os cristãos que ele tinha perseguido. Está vendo a grandiosidade da obra? Da caminhada de Paulo? Hoje nós vivenciamos no mundo um período de transição. E graças a Deus por isso, que estamos aqui nesse momento. Mas precisamos nos perguntar e começar a observar se o nosso amor está sendo suficiente. Porque tem muitos irmãos nossos aí em alta crise, perdendo a vida, até a beira do suicídio, por não entender o momento, por não saber esperar. Gente, quantas vezes esse homem aqui teve crise? Imagina logo depois da passagem de Jesus, nesse período de Paulo. Para aqueles que estavam, provavelmente a gente até possa estar encarnado naquela época, né? Mas imagine, eu estabeleço no Salvador, ele me dá a mostra daquilo, eu entendo de maneira errada, porque na minha cabeça, naquela época, todos queriam uma revolução para a mudança de tudo, né? Através do combate, através do conflito. Aí vem Jesus trazendo a lei de amor que eu não entendo, e não tinha capacidade de entender naquela época. E ele volta para o plano espiritual, e tudo aquilo que eu almejava, aí vem os apóstolos fazendo um trabalho grandioso, e nós estamos aqui há 2 milênios falando desses episódios, trazendo uma história de Paulo com uma receita de Abigail que serve para o nosso tempo. Então aí, saber esperar, saber dar tempo para as coisas acontecerem, ter confiança em nós, na nossa capacidade de amar e no amor divino. E a última colocação dela, que ela traz nesse processo, o perdão. Então, ame, trabalhe, espere e perdoa. E aí é um processo complicado, né, gente? Perdoar é sempre muito difícil. Primeiro, que a pessoa fala assim, olha, eu já esqueci, eu perdoei. Está enganado. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é amnésia, é Alzheimer,
Isso é esquecimento. Perdão é diferente. Perdão, para exemplificar, e eu vi esse exemplo, achei muito grandioso. Se eu cometo algo com a Andréia, que eu afirmo, levo água, eu coloco uma algema na minha mão e na dela. Estamos dois algemados por um episódio. E esse episódio, ele pode durar enquanto a amargura prevalecer. Enquanto a amargura prevalecer, a gente tem que estar atrelado um ao outro. Enquanto a mágoa prevalecer, enquanto o desejo de vingança, o desejo do retorno fora do amor prevalecer, nós estamos ligados um no outro. Isso pode durar meses, anos, séculos, milênios, se não tomarmos conta e não tomarmos cuidado. O que é o perdão? O perdão, quando eu dou o perdão, não é para o outro, é para mim. Então, se eu cometi um ato menos feliz, eu agredi, e ela resolve me perdoar, o que ela faz? Ela pega a chave da algema que está presa ao braço dela e abre. Ela se solta. Eu continuo algemado ao que eu fiz. E vou ter que responder por isso dentro da lei. Mas ela se libertou. Ela está livre, ela vai caminhar. Isso é perdão. Porque do contrário, quando a gente fala assim, olha, eu esqueci. Você esqueceu da imagem física da pessoa, que ela sumiu, ela não está perto de você. Mas a hora que ela entrar na sua presença, você sente no coração que tem algo errado. Que você ainda não trabalhou aquilo como você achava. Porque uma coisa eu vou lá que perdoo, sem ter o contato com a pessoa. Ou chegar ao abuso e te dizer o seguinte, já o perdoo, mas não quero ele perto de mim, que ele vai seguir a vida dele. Não houve perdão. Não houve perdão. Então o perdão primeiro, ele é benéfico para mim. Eu é que fiquei livre da angústia. Eu é que cansei de sofrer. Olha, aquilo que ele me fez não vai mais me incomodar. Daqui para frente é com ele. Eu vou seguir o meu caminho. Isso é o perdão. Essa ofensa que ele fez, esse agravo que ele fez, se ele saiu da minha vida, se ele era um bom amigo, se ele me deu um prejuízo, se ele me agrediu, isso agora é com ele e a lei divina. Eu vou seguir o meu caminho. Aí sim há o perdão. Porque o dia que a pessoa chega na sua frente, não muda o seu estado emocional. Se ainda pelo contrário, a hora que ela tiver algum êxito, você se fica alegre com aquilo. Aquilo não te traz nenhum aborrecimento, que é um dos critérios para a gente perceber se a gente tem capacidade de perdoar o outro ou não, é olhar quando a pessoa tem um sucesso. Se a pessoa teve um sucesso, aquilo não te produziu nenhum sentimento contrário à lei divina, bacana, você perdoa. E outra, que é mais importante nessa questão do perdão, por isso que eu dei uma adiantada para a gente ter um tempo maior para falar sobre isso. Para a gente entender esse processo. Toda vez que eu tenho que perdoar alguém, eu infringi a lei divina. Toda vez que eu tenho que perdoar alguém, eu infringi a lei divina. Por que eu infringi a lei divina? Porque toda vez que eu tenho que perdoar alguém, é porque eu estou sendo movido pelo meu orgulho. Você quer medir o tamanho do seu orgulho? É só você observar o tanto que você fica ofendido com as coisas. Aí está o tamanho do seu orgulho. Aquele que ama, e tem uma pergunta que a gente faz muito na casa na doutrina espírita, que é o seguinte: quem ama, perdoa? Sim. Ouvi um sim. Mas muitos aqui já conhecem isso, é o seguinte: quem falou assim? Obrigado, querido. A Tânia falou assim: quem ama não perdoa. Não. Porque quem ama não tem que perdoar. Se eu efetivamente amo, eu não sinto ofendido. Por que eles falam que a mãe sempre perdoa? Não, gente, a mãe não tem o que perdoar, ela não sente ofendido, ela conhece o filho.
No íntimo, ela sabe os potenciais que tem ali, os valores que ali tem. Ela não se sente ofendida, só tem que perdoar quem se sente ofendido. E quando eu me sinto ofendido, eu estou trabalhando com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo. Não é? Quando eu me sinto ofendido com uma pessoa, qual que é o primeiro pensamento que vem para mim? Por que a Tânia fez aquilo comigo? Mas, gente, às vezes a Tânia fala um negócio que ela nem observou, mas que me pegou num momento de fragilidade, eu levo aquilo como ofensa, estabeleço um conflito, orgulho. Jesus, tem uma história que Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Jesus não perdoou ninguém, gente. O sentimento dele está acima disso, mas muito acima. Nós ainda vivemos nessa luta do quente, do frio, aprendendo a caminhar, tateando aqui e ali, e nessa caminhada nós vamos acertando e errando. Falar sobre a história de Paulo Estevão, a história de Paulo, depois que ele tem a visão dele em toda a pregação dele, gente, vocês não têm noção do que Paulo passou. Aconselho a todos, aqueles que não tiverem, adquirem, vale muito a pena, mas leia, depois estuda a obra, para a gente entender que, olha, 1941 foi psicografado, uma história que foi vivenciada 34 anos depois de Cristo, a 64 depois de Cristo, e a base do amor está atual até hoje. Os conflitos da época, se fosse Paulo hoje, vamos fazer aqui uma ilação. Se esse sonho com Abigail fosse hoje, quem que ele ia falar? Nossa, saímos de uma pandemia que parou o mundo. Nossa, os valores que a gente tinha estão mudando todos. Nossa, nós estamos com um governo, ou com os governos todos bagunçados. E ia começar a trazer todas essas dificuldades que a gente está vivenciando, todas as lamentações, todas as angústias, todas as expectativas que a gente não tem condições de enxergar, gente. Do outro lado da parede ali, ó, a nossa visão é até na parede, e aí eu estou com muito alcance, a gente não sabe o que está ali atrás, então veio o desespero. Paulo naquela época, porque hoje, veja bem, olha a diferença. Depois de viver 2000 anos, ter a doutrina espírita como consoladora, com todas as informações que a espiritualidade nos traz, nós ainda temos dificuldade. Imagine ele naquela época. Tenho um salário, sou respeitado no meio, tenho uma ascensão no meu meio de trabalho, porque Paulo era assim. Tenho como mentor Gamaliel, tenho uma noiva que eu amo, que é Abigail, tenho um companheiro Estevão, e de repente isso tudo desmorona. E aí eu entro numa estrada, perco a visão, acordo, tenho um novo caminhar. Tudo isso que eu vivi para cá, ficou. Perdi a noiva, perdi o mentor, perdi meu salário, perdi o respeito do meio que eu vivenciava com os amigos. Estou indo fazer uma pregação para aqueles que eu perseguia. Imagina. Por que a gente tem, trouxe isso aqui agora, por que a gente tem tanta dificuldade em valoração do você? Porque às vezes que a gente erra, a gente tem tanta dificuldade e gasta tanto tempo ficando justificando o que não deve, devido ao nosso orgulho. Porque se eu erro, eu tenho certeza do meu erro. Mas como o meu orgulho é grande, o que eu passo a fazer? Eu passo a justificar. E vou justificando, até que a lei divina manda uma dor na minha porta, aí me quebranta, e eu abraço a humildade e falo, realmente eu errei. Por que já não trazer a luz divina para o meu dia a dia, para o meu momento atual? Por que não entender esse momento grandioso que a gente está vivenciando agora como oportunidade? Entender que tem um Jesus que comanda tudo isso.
Entender que é lógico que tem pessoas nesse processo de transição que nós estamos vivendo no planeta, que são capazes de atos como de Francisco de Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, de Valdo Franco e tantos outros, atos sublimes. Em contrapartida, nós temos irmãos ainda que estão presos na ignorância, e a ignorância do saber, não da maldade, que é capaz de tirar a vida do filho, de uma mãe. Isso é processo de transição. Isso faz parte da programação. Precisava ser assim? Não. Não precisava. Agora, qual o primeiro campo que eu tenho que trabalhar, como nós vimos aqui até agora, para equilibrar isso? O amor. Mas o amor que edifica. O amor que me leve para o campo da ação. O amor que me leve a buscar crescimento, conhecimento, que me faz ir de encontro ao infortúnio. Como diz o Evangelho. É esse amor. Esse amor edifica. Esse amor do namorico não. Porque esse amor do namorico ele dura até a cerimônia de casamento, né? Você encontra ali, está os dois bonitinhos, arrumadinhos, sem problema. Até na cerimônia do casamento, eu te amo, você é a melhor pessoa do mundo. Depois que teve a cerimônia do casamento, aí começa a complicar. Porque aí você vai dividir. Você vai ter que quebrar as barreiras do defeito. Uns dão conta, outros não. Uns vão conseguir passar por essas barreiras, vão conseguir amar verdadeiramente, mas aquele amor que traz crescimento. Aquele amor verdadeiro, que edifica, que é um trabalho diário. Todo dia é uma nova conquista. Tem até um poeta que diz, que para você conquistar uma esposa, você tem que, você ter uma esposa realmente, você tem que conquistá-la a cada dia. E ela também como seu filho, seu amigo, é uma plantação diária. Cada dia você vai fazer um pouquinho, mas dentro desse pouquinho, você vai fazer o melhor que você tem. E o melhor que você dá conta. E dentro desse melhor que você dá conta, você tem que respeitar o outro. Você tem que entender o momento que o outro está vivenciando. É o momento dele ir embora, que vai em paz, vai com Deus. Que Jesus ilumine, que ampare, que não fique nenhuma sequela, nenhuma amarra, nenhuma algema te prendendo aquilo. Que ele vá ter as oportunidades dele o mais breve possível. Eu aprendi dentro da doutrina e eu trago isso aqui com clareza. Nós temos personagens aqui que são criminosos que todo mundo conhece. Mas o que eu desejo para ele? Como irmão cristão, que venha o despertar, que essa semente do bem que todos nós temos possa eclodir para que ele acorde e que a oportunidade dele venha mais rápido. Porque esse trabalho depende de todos nós. De todos nós. Se você parar aqui para pensar, a gente está falando do tema aqui do perdão. Eu falei que quem ama não perdoa. O amor que Deus tem por você é o mesmo amor que Ele tem pelo maior criminoso que você possa imaginar. O amor de Deus é imutável. Você sabe por quê? Porque Ele enxerga as suas aparências. E nós vamos e observamos as coisas somente naquilo que a gente consegue perceber. A gente analisa a nossa vida muito no efeito, mas esquece de analisar que todo efeito tem uma causa. E que essa causa às vezes está lá atrás. Quando você pega um irmão que está passando por extrema dificuldade reencarnatória, que são às vezes irmãos nossos que você fala assim, mas gente, como é que pode naquela família? Você tem 4, 3 são maravilhosos. Aí veio uma ovelha negra. Não é assim que a gente fala? Onde quebrou? Aonde houve um desvio? O que faltou? O que o meio produziu
para incentivar aquilo. Do mesmo jeito que Paulo teve uma grande perda de amigos, de pai, parente, ele teve um grupo que o acolheu nos 2 planos da vida e fez ele terminar a obra que ele terminou. Percebe? É uma questão de ótica, é uma questão da gente parar e analisar aquilo que está dentro do nosso contexto. Eu não tenho ovelha negra dentro de casa, eu tenho um irmão com uma necessidade maior de atenção. E que o equilíbrio do meio é que vai fazer ele dar a volta. Como a semente plantada, ela leva um tempo que eu posso cuidar, eu posso dar o exemplo, eu posso regar, mas vai vir a parte que não me cabe. A parte que não me cabe está no divino. Se está no divino, não tem problema, no momento certo vai eclodir. Mas nós temos que estar sempre de porta aberta. Sempre de porta aberta. Paulo, depois que pegou esse viés, fez o trabalho que fez, trabalhando com o tecelão, não foi peso para ninguém, e conseguiu chegar. Teve facilidades? Não, não teve facilidades. A luta dele foi ter. Ô, gente, eu fico imaginando, aí é uma ilação minha aqui. Imagina Paulo hoje, com o recurso tecnológico que a gente tem. Ele, para pregar, antigamente ele tinha que andar a pé. Hoje o seu alcance é muito maior, as facilidades são muito maiores. Na época de Jesus, o advento, né, lá da noite de Pentecoste, imagine isso hoje. Kardec, quando codificou a doutrina, ele está falando de Paulo lá atrás, Kardec criticou da vida dele, passou por perseguições, teve livro queimado, foi perseguido pela Igreja Católica da época, teve perseguição de tudo quanto é jeito, mas edificou a obra, porque veio um grupo de espíritos ao lado, que deram sustentação, vão pensar na nossa vida, nos nossos momentos de dificuldade. Não pense no problema na dor, pense em todos aqueles que aproximam e te auxiliam. Pessoas às vezes que você nem imaginava, aproximam e dão uma palavra amiga, consoladora, te ajudam a carregar um fardo, te indicam um caminho. É assim que Jesus manifesta na nossa vida. Mas nós temos que estar atrelados na ponte do amor, para que a gente possa diminuir o orgulho, a vaidade e ter condições de perceber. Porque Paulo, naquele momento decisivo, todo mundo fala assim: ah, não, gente, mas ele viu Jesus, né? Mas ele poderia estar com orgulho ali também, muito, e recusar aquilo tudo, e gerar uma revolta. Comumente na nossa vida, quando vem uma situação indesejável, o primeiro momento que a gente tem de revolta, a gente abraça uma revolta até a gente cansar dela e largar, entender que o processo é pra gente. Imagina você ficar sério. Podem dizer assim: gente, mas Paulo já é um espírito preparado? Sim, como nós também somos. Todos nós aqui somos. Nós não temos noção da grandiosidade que é a nossa encarnação, e nem a hora que vai eclodir os nossos maiores momentos. E esses maiores momentos podem vir de diversas formas. De diversas formas. Principalmente naquelas que nos agridem mais. Toda vez que chegar uma pessoa, gente, e que aquela pessoa te incomodar muito, primeiro olha para dentro de você. E depois começa a olhar aquela pessoa de maneira diferente. Você poder perceber a oportunidade. Nunca afasta de primeiro momento. Porque se você afastar, não vai vir um aprendizado. Se não vier aprendizado, vem muito pior. Mas faz bem pior. Nós temos que aprender a vivenciar com aquilo que a vida nos oferece. Aí nós podemos chegar, já está chegando no final, até no campo dos tormentos voluntários e involuntários do Evangelho. O que é tormento voluntário? É aquele que eu crio com as minhas ações nesse momento. Esses são os voluntários.
pela minha inércia, indisciplina, pela minha preguiça, pela minha desorganização. Esses são os voluntários dessa encarnação. E os involuntários são aqueles que chegam à minha porta que nada que eu tenha feito tenha contribuído para que ele chegasse. Esses são os tormentos involuntários. Esses eu tenho que ter uma atenção especial. Porque esses chegam para me despertar, para me fazer movimentar. Eu dei o exemplo aqui da perda de um filho. Não perdi. Pedi não, mas já passou para o plano espiritual. Pai, mãe, irmão, mãe. Filho não. Imagino que não deve ter dor maior pela nossa capacidade de apego. Não deve ter. Mas nós temos que entender que também não pode roubar. Que aquilo que está acontecendo existe uma programação. Existe um porquê. E a gente é tão egoísta, né? Que a gente fala assim, não, o certo é morrer os pais primeiro, depois os filhos. Por quê? Que a gente ama mais o filho? Não, porque a morte do filho vai nos causar dor. Então que ele sinta dor, mas eu não. Não é assim? Ué. Tem uma amiga nossa, eu vou até contar que ela teve lá em casa, uma pessoa muito querida. E ela eu posso contar que é uma pessoa, ela é evangélica, chama Mônica, e é uma pessoa extremamente amiga. E ela estava num culto. O culto estava abordando o seguinte, aquela passagem, se Deus pedir seu filho, você dá seu filho para Deus. E o pastor estava falando, virou para ela. E falou para ela, você tem filhos? Ela falou, tenho. Se Deus pedir agora um filho, você está preparado a dar seu filho para Deus? E ela, de maneira simples, ela é muito simplória, muito bacana, ela falou assim, aqui não pode ser uma arma, não. E ela disse que esse pastor, até hoje, quando entra na igreja, fala para ela assim, você já entrou em acordo com seu marido? Mas porque a dor do filho provoca muita dor. Muita dor. O marido, depois que for, você faz um balanço, né? Você vai perdendo mais ou menos por aí, né? Como diz a irmã da gente, isso é muito bacana. A gente, alguma pergunta que nós vamos entrar nos minutos finais para fazer o fechamento? Pois não. Nesse momento ela fala, mas ela esqueceu que aquele marido é filho de outra, né? Exatamente. Ele só da outra não. O filho da outra pode, entendeu? Eu não. Mas é aquela história dos antigos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é isso? Pode acontecer, espírita não tem muito disso, viu gente? Espírita fala que tudo é normal. Isso é a aprovação que você tem, o seu marido é seu karma, o seu filho partiu porque estava programado, mas até a dor chegar na porta dele. Porque quando a dor chega, a gente pensa diferente. É uma experiência muito pesada. E a gente, pois não, senhor? Eu estou falando da dor de perder o filho. Eu perdi minha filha. Sim. Perdi não, né? Ela continua minha filha. Com 20 anos. Linda, linda. Conheci uma pessoa. Com 2 meses, queria matar o namorado dela e ela estava junto. Ela namorou o mesmo rapaz desde 16 anos, até faltar 2 meses para o falecimento dela. Ela terminou o namoro com o rapaz e alguém apresentou esse outro rapaz. Com 2 meses armaram a emboscada para matar ele e mataram ela junto, porque ela estava junto. E assim, eu posso dizer que, você falando de dor, eu como espírita, eu sabia que aquele momento era um momento dela aí. Ela estava aqui comigo emprestada por um tempo. Mas como humana, não existe dor nenhuma que doa da mesma forma. Sim. Porque a sensação que tem é que você está sendo sepultada junto. Sim. É uma dor tão intensa que você começa a duvidar de tudo que você acredita. Então aí você tem que ter uma fé raiz. Eu falo fé raiz, é aquela fé que te levanta. Sim. Então, aí todo mundo questiona, fala assim, né? Mas como pode? Eu
viveu a vida toda, trabalhava, estudava, fazia faculdade, nunca se envolveu em nada errado. Como que pôde? Né? Ela ficou desaparecida 16 dias, era terrível a procura do corpo, era terrível. E quando passou o tempo, que foi o julgamento da pessoa que mandou matar os dois, eu olhando para ele, eu fiquei frente a frente, eu olhando para ele, me deu um sentimento de pena, de dó. E ele me deram a chance de fazer uma única pergunta para ele. E falaram comigo assim, você pode fazer uma única pergunta. E eu perguntei para ele assim, por que a menina? Porque eu fiquei horas ouvindo ele falar que ele não conhecia minha filha. Sim. Ela morreu porque ela estava junto. Então, Helena. Aí eu falei, como assim? Porque ela estava junto? É a sentença? Essa pergunta. Aí, ele ficava rindo. Sim. Ele falando comigo, respondendo quando eu perguntei, por que a menina? E ele rindo, porque ela estava junto. Aí eu olhei para ele e senti pena. Aí naquele momento eu entendi. Eu falei assim, eu não sou igual a ele. Eu não sou, por isso que eu perdoo. Para todo mundo, que você trouxe um assunto, eu até te agradeço, Helena, e o nosso tempo é bem curto agora, mas eu vou até estender um pouquinho mais, que esse assunto que você trouxe é muito bacana, muito interessante. E eu vou começar quando você fez a pergunta, por quê? Toda vez que você fizer uma pergunta para mim, que você me confrontar, que eu não tiver resposta, a minha arma de defesa é por causa da ironia. Ou por um sorriso, ou por um... Eu vou para um campo que eu desvio o foco daquela pergunta. Isso não torna ele pior ou melhor do ato que ele cometeu. O ato que ele cometeu em si, porque se você perguntar, nem ele mesmo sabe. O que a gente tem dentro da doutrina, a doutrina espírita, ela não tira a dor, ela consola. Por que ela consola? Porque ela traz esclarecimentos que outras doutrinas não trazem. Se não fosse o momento da sua filha desencarnar, não teria desencarnar. Esse é um ponto. Esse é um ponto. O que a gente estabelece nesses momentos, o que a doutrina estabelece nesses momentos de grande crise e de dor, eu não passei pela perda do filho, mas eu passei por quase. Até falei para meu filho, agora chega, já deu. Meu filho passou por uma cirurgia muito séria no processo, e a hora que eu recebi a notícia do médico, e aí eu falo isso aqui não como mérito dos meus, e sim como mérito dos meus mentores, que hora que nós saímos desse consultório médico, eu falei que nós vamos rezar e pedir o que for melhor para o seu espírito. E às vezes o que é melhor para o seu espírito não é de acordo com o que a gente prevê. Como é que é o nome da sua filha? É Lorena. Lorena. Então a Lorena teve um episódio, veio a desencarnar. Ok? Pra gente aqui é um crime absurdo. É um crime absurdo. E não resta a menor dúvida. Trouxe crescimento para você, lá na frente vocês vão ver. Vocês perderam a Lorena, como você é espírita, eu posso falar nesse termo? Não. Não. Ela teve a oportunidade dela, graças a Deus que você teve maturidade de estar trazendo esse tema, porque esse tema vai chegar a muitas mães. A muitas mães. A gente sabe que nesse momento é desesperador. Se a gente não tiver uma base, a gente beira a loucura. Mas a gente tem que pontuar o seguinte: eu tenho uma programação espiritual. Ela vai da hora que eu encarno até a hora que eu desencarno. Uns vão com 5, outros com 10, outros com 20 anos igual a Lorena, outros com 50, 100, enfim. O meio com que eu vou é o que menos importa. É o que menos importa. Para o espírito Lorena, vamos trabalhar isso aí para vocês entenderem no plano espiritual para poder fechar. A Lorena só percebeu, isso eu te garanto, o que estava acontecendo quando ela chegou no plano espiritual. Por que eu estou relatando isso?
Porque a espiritualidade em diversos trabalhos nos mostram que nesses momentos muito impactantes, o espírito é tirado antes. Ele não percebe o ato. Sabe onde que eu comecei a despertar para isso? Lembra quando os apóstolos eram colocados para os leões para serem comidos? Eles chegavam, eles viam o leão vindo e acordavam no plano espiritual. Eles não percebiam o contato. Nesses momentos, como esse da Lorena, para ela é um resgate, é uma oportunidade, podemos dizer assim. Para uns resgate, para outros fim de programação. Para quem cometeu, é comprometimento. Aí, daqui para frente, é dele com o Pai. Porque quando você me diz que você chegou frente a frente com ele e teve pena, é porque tem um detalhe muito grande. Antes da Lorena desencarnar, no plano espiritual você já sabia. Isso já vinha sendo acompanhado. Tanto que quando uma pessoa falece, observa o que você vê. Você fala assim, olha, tal fala, tal situação, porque aquilo é trabalhado no plano espiritual. Porque se não for, gente, a gente enlouquece. E o amparo vem. E te agradeço, Helena, os minutos já se passaram. Só uma pergunta. Pois não. Antes que os minutos passem. Isso depende do merecimento, não quando eu me desencarno de uma forma muito atroz, eu posso ficar brigando com aquilo eternamente, assim, muitos anos, muitos séculos, sei lá. Ou dependendo do merecimento, penso eu, não sei, ou apenas sei. Sim. Vamos lá. Então depende do merecimento dos apóstolos, por exemplo. Eles, o que a gente tem? O que eu tenho que dizer é o seguinte, ele colocou aqui, olha, tem igual dos apóstolos, depende do merecimento. O que acontece? Nesses momentos assim, o amparo espiritual, porque uma programação dessa não acontece do nada. Isso vem sendo criado. Um desencarne, muitas das vezes, às vezes ele começa a ser programado no plano espiritual 2 anos antes, até o desfecho, até ele ser consumado. Depois que o espírito acorda, que ele desperta no plano espiritual, aí sim, ele pode permanecer numa tranquilidade e buscar uma oportunidade, ou ele pode ser preso a uma revolta. Só que o seguinte, o que vai medir isso? Nós encarnados não temos a mesma consciência quando desencarnados. Porque quando eu desencarno, eu percebo, principalmente quando é assim, em eternidade, como a Lorena, porque trabalhou a vida inteira, teve um relacionamento, teve uma vida basicamente regrada, então ela tem. Vamos pegar os apóstolos, como você disse. O que vai determinar o meu voz é meu despertar. Porque a justiça divina ela é misericordiosa. Ela é misericordiosa. Eu não preciso passar. Vou dar um exemplo, se você me permite, tá, Helena? Eu prefiro perder um filho. Olha a colocação. Por um acidente dessa natureza, do que perder aos poucos para a droga. Percebe? Ou cometer um crime. Eu prefiro, nesse aspecto da espiritualidade, que ele seja a vítima do que o autor. Porque quando ele é a vítima, nós temos aqueles espíritos que é o nosso anjo de guarda e os nossos mentores que estão ali para parar. Isso aí eu agradeço a pergunta. E numa outra, eu vou trazer alguma coisa em cima disso, que isso aí está um estudo bacana demais. Gente, me perdoem, o tempo está finalizado, mas antes de finalizar, eu vou pedir a todos vocês para a gente fazer uma prece para a nossa Lorena, para que ela receba no mundo espiritual um buquê de uma de paz, de harmonia, de luz, de força e esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa grande viagem, que assim seja. Mãe de infinita bondade e amor, rogamos a vós, pela Lorena e por todos aqueles envolvidos nesse episódio, familiares, amigos, todos nos 2 planos da vida. Que a vossa luz e a vossa misericórdia envolva a todos de muita paz e muita luz. Que assim seja.
Obrigado. Tenho que agradecer ao nosso irmão pelas palavras. E o bom seria ficar pedindo. Mas tá bom. Gente, o que eu tenho hoje aqui de recadinhos para nós finalizar? A noite do macarrão, todo mundo já está sabendo? Todo mundo já está sabendo? Teremos a noite do macarrão. Esses eventos têm o objetivo de angariar fundos para a manutenção da casa, certo? A maioria é fundos para manutenção, para continuidade das obras, sempre tem uma manutenção para fazer. Então, nós iremos fazer a noite do macarrão na Escola Municipal José Ovidio Guerra, Norberto Maia, 471 Eldorado, entrada pela Norberto Maia. Os ingressos estão na biblioteca da FEI ou pelo SICA na internet. Adulto R$30, crianças de 6 a 10, R$15, crianças até 5 anos não pagam. Refrigerante e água por conta do evento. Então, esse é dia 20 de abril, sábado, tá? Dia 20 de abril. Então, esse aqui é um recadinho, um convite para essa confraternização, tá? Continuamos aqui com a nossa campanha do quilo, rogando a todos que, ao vir para casa, se puder trazer um pouquinho de açúcar, leite, arroz, óleo, farinha de mandioca, sabonete, cada um trazendo um pouquinho, a gente completa as nossas cestas básicas, né? Então, isso é uma necessidade que é permanente da casa. Nós já temos as famílias de 6 em 6 meses, passe uma nova sindicância, entra outras famílias, aquelas que não conseguiram se reerguer continuam. Então, é contínuo isso. E só colocar aqui, trabalhar. Também aceitamos doações em Pix pelo CNPJ da FEI, tá? Alguém que puder doar também, tem um departamento de recursos, né? O Pix está o CNPJ está na página da PI, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Também está aqui atrás, está colocado aqui. E vamos também o seguinte, lembrarmos do atendimento fraterno, que é segundas, quartas e domingos, durante a reunião. Atendimento fraterno é aquele abraço carinhoso, né? Quantas vezes a gente precisa daquele abraço, né? E nós temos gente aqui capacitada, espiritualmente, que estudam, prontas para receber. E às quartas-feiras temos a orientação espiritual. É só marcar na recepção e aguardar durante a reunião. E no mais aqui, mocidade. O senhor Mendes, convite da mocidade. O convite da mocidade é o seguinte. Deixar o senhor Mendes fazer aqui. Tá lá. Convidar nossa meninada, né? Nós queremos, começou a funcionar a pré-mocidade, a mocidade aos domingos. Então, como a gente uma das nossas tarefas mais importantes aqui é a evangelização infantil, pré-mocidade e a mocidade. A evangelização infantil mais a pré-mocidade funcionam as segundas durante a reunião, as quartas à noite durante a reunião e agora os domingos funcionando também. Então nós temos a pré-mocidade aos domingos. E aos sábados, a partir das 14 horas, nós temos a mocidade, que são jovens acima dos 17 anos.
Então a gente convida, né, os pais para trazer os jovens, as crianças para a evangelização. Nós temos também aos domingos a evangelização de bebês, né? A gente acha que não, mas os bebês também são evangelizados. Então nós temos aqui domingo a evangelização da pré-mocidade. A pré-mocidade são os jovenzinhos a partir dos 11 anos, né? Que vai até os 17 anos, e após os 17 anos eles vão para a juventude. E a evangelização infantil. Então nós já temos segunda, quarta e aos domingos. Aí vem a evangelizadora ali só para reforçar um pouquinho o que eu disse aqui para vocês. Bom dia, gente. Então, vim aqui em nome da evangelização infantil da Casa de Ultramês, reforçar, né, sobre a importância da evangelização e também dizer que a gente vai ter um encontro de pais aqui, que vai acontecer no dia 7/4, domingo, né, ou seja, mês que vem. Então, os pais que já trazem as crianças na evangelização, estão me ouvindo? Os pais que já trazem as crianças na evangelização estão convidados também a participar do domingo, né? Vai ter evangelização normalmente, só que vão ser outras evangelizadoras enquanto acontece essa reunião. Então, a gente que é do domingo, a gente vai ficar com os pais, enquanto outras evangelizadoras vão estar cuidando das crianças normalmente na evangelização. E vai ocorrer também o encontro de pais para as pessoas que vêm durante a semana, na segunda, na quarta e no sábado. Né? Então vai ter evangelização normalmente, nesse mesmo configuração, né? Enquanto as crianças evangelizadas, os pais daquele dia, vamos supor, da segunda, vão estar no encontro, os da quarta vão estar no encontro. Então, a gente vai estar distribuindo esse folder aqui, né? E aí, se vocês puderem pegar ou ali na saída ou lá embaixo, que eu vou buscar as crianças, tá bom? Então, todos convidados. Obrigada pela atenção. Agradeço. Então, gente, vamos agradecer, né? Agradecer a espiritualidade, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima por todo esse trabalho, por todo esse acolhimento dessa casa para nós. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos, que tenham uma boa semana.